Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Salve, comunidade do conhecimento! Seja muito bem-vindo, engenheira, seja muito bem-vindo, engenheiro, ao nosso 10º e último encontro da disciplina de Física Geral e Experimental 2. 10 semanas passaram voando, não é? Queridos, como vocês sabem, hoje nós não temos conteúdo. Esse nosso encontro se chama Let's Talk. Vamos falar. E vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos tratar sobre algumas dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo durante essas nossas 9 semanas, mas também algumas dúvidas específicas sobre o mapa, tá bom? Para você se organizar melhor, este nosso encontro estará dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tratarei das dúvidas pontuais que vocês tiveram em relação ao conteúdo. No segundo bloco, tratarei sobre algumas dúvidas específicas sobre o mapa que me foram encaminhadas. Lembrando que nós também temos uma live segunda-feira, tudo bem? Onde tiraremos algumas dúvidas a mais sobre essa nossa atividade. E finalmente, no terceiro bloco, eu, Arquimedes, trarei para vocês 2 curiosidades muito pertinentes à nossa disciplina, ok? Bom, sem mais delongas, eu prometo que hoje esse nosso encontro não vai ter 2 horas de duração. Vamos começar! Bom, queridos, tenho aqui, primeira dúvida de hoje. Diz o seguinte: querido professor, tenho uma dúvida sobre a semana 4, mais precisamente na página 127, sobre inseparabilidade dos polos magnéticos. Lembre que nós havíamos comentado que os polos magnéticos, eles nunca são monopolos, correto? Nós sempre temos dipolos magnéticos, o polo norte e o polo sul. O que eu entendi foi que, ao quebrar um ímã ao meio, temos um novo polo norte e um novo polo sul, não se obtendo polos isolados. Corretíssimo, tá? Lembra então, se a gente pegar um ímã e o parti-lo, nós obteremos 2 novos ímãs, ambos com polo norte e polo sul. De acordo com a figura 06 da página 127, teoricamente, após a quebra de um ímã, as partes deveriam se atrair, pois os polos são diferentes. Contudo, verifiquei experimentalmente com o ímã de neodímio que, após partir o ímã, na verdade, os lados onde houve a ruptura se repelem ao invés de se atrair. Desta forma, deixo a minha dúvida. O que de fato ocorre? Será que o tipo de ímã influencia no experimento? Será que fiz algo errado? Não, você não está errado, você não fez o experimento errado, você fez o experimento corretamente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha qual é essa figura lá na página 127, que é a figura 6, para que eu possa dar mais explicações. Vamos lá? Observem, queridos. O livro de vocês vai trazer esta imagem. A dúvida do nosso amigo foi a seguinte: ele pegou um ímã e, ao dividir, ele constatou que não ficou desse jeitinho aqui, ó. Na divisão, ele não obteve norte e sul. Ele obteve norte ao norte, sul ao sul. Entendeu? Houve repulsão ao invés de haver atração. Não é que está errado, tá bom? Esse é apenas um desenho ilustrativo para dizer que todas as vezes que você divide um ímã, os seus outros 2 ímãs terão 2 polos, um norte e sul. Mas não que necessariamente, na hora que você quebra, você vai obter exatamente polos diferentes ali, tá bom? É apenas uma questão de representação gráfica, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda dúvida. Querido professor,
Tenho dúvidas sobre qual a diferença entre transformação isotérmica e adiabática. Pelo que entendi, nas duas não há variação de temperatura. Seriam a mesma coisa? Queridos, a resposta é não. Uma transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Não existe variação de temperatura. Enquanto que uma transformação adiabática é uma transformação em que não existe troca de calor. O calor é constante. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se você, infelizmente, chegar lá no inferno, você vai ver você sabe quem reinando absoluto. Contudo, você vai perceber que ele não se queima. Por que o diabo não se queima no inferno, se teoricamente o inferno é muito quente? A resposta é porque você sabe quem faz uma transformação adiabática com o inferno. Ele não troca calor com o inferno. Se ele não troca o calor com o inferno, ele não consegue sentir a sensação de ser queimado, por assim dizer. Então, nas transformações adiabáticas são aquelas em que não existe troca de calor entre as substâncias, entre a substância e o meio ou entre os corpos, tudo bem? Essa é a diferença. Isotérmica, mesma temperatura. Adiabática, o calor é constante. Não existe troca de calor. Vamos para a terceira e última questão desse nosso primeiro bloco aí de perguntas e respostas. Vamos lá? Estimado professor, preciso preencher um acumulador de volume 1.250 litros, com nitrogênio pressurizado a 100 bar. Bar, pessoal, é uma das unidades de medidas de pressão. A pressão normalmente ela é medida ou em atm, ou em quilopascal, ou milímetros de mercúrio e também em bar. A pergunta é: quantas garrafas precisarei comprar para encher este acumulador, sendo que cada garrafa contém 9 metros cúbicos de gás pressurizado a 200 bar? Bom, você está lidando com uma questão de conversão de unidades. Você sabe o volume do seu acumulador, que é 1.250 litros, e você sabe o volume da garrafa, que é 9 metros cúbicos. Observe que ambas são medidas de volume, só que litros não está no Sistema Internacional de Medidas. Para volume, no Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos o metro cúbico. Então você tem duas opções. Ou você transforma os 1.250 litros em metros cúbicos, ou você transforma os metros cúbicos em litros. Uma regrinha de 3 já resolve o seu problema. E aí você vai conseguir descobrir quantas garrafas você precisa comprar para encher esse seu acumulador. Quando eu digo encher, é preencher aquele volume. Provavelmente, pela diferença de pressões, eu acho, tá bom? Não tenho 100% de certeza porque eu não sou especialista na área. Mas assim que você utilizar os 9 metros cúbicos, né, as garrafas que estão às 200 bar, para encher o seu acumulador, provavelmente depois você vai ter que despressurizar o seu acumulador até que você consiga chegar a 100 bar, que é a pressão que você precisa. Tudo bem? Vamos agora, queridos, ver o segundo bloco de dúvidas de vocês, que são as dúvidas específicas sobre o mapa da nossa disciplina. Bom, queridos, vamos para a primeira pergunta específica sobre o nosso mapa. Estimado professor, como irei calcular o volume da caixa do simulador na etapa 3? Não encontrei dados para calcular o resultado. Apenas é possível saber a largura da caixa. Como faço? Queridos, na etapa número 3, depois daquele texto introdutório, vocês vão encontrar escrito assim: comandos da simulação. Abaixo de comandos da simulação, terá um desenho com a interface do simulador explicando para que serve cada uma das ferramentas. Logo abaixo dessa imagem, vocês vão encontrar um parágrafo. Este parágrafo contém estes dados que vocês estão procurando das dimensões da caixa metálica do simulador. Nesse parágrafo, eu dou o tamanho da altura e do comprimento dessa caixa metálica. Por quê? A largura ela é variável e ela é responsável pelas variações de volume da etapa 3.A. E é no simulador que você consegue variar essa largura. Comprimento e altura se mantêm constantes e estão dados no enunciado da questão. Dá uma olhadinha nisso. Vamos olhar rapidamente no nosso simulador como nós fazemos para deixar marcado a largura da caixa. Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso simulador para os gases ideais, tudo bem? Lembrando, os valores de comprimento e altura desta caixa foram dados no enunciado da questão.
Porém, vocês percebem que eu consigo variar a largura, inclusive a atividade pede que vocês variem a largura e, consequentemente, o volume desta caixa. Mas como que eu sei este valor que varia? Bom, para isso vocês devem clicar nesse quadradinho aqui, ó, width, largura, e vai aparecer o valor dessa largura referente àquele momento. Conforme você a varia, o valor também varia. E assim você pode obter as 3 dimensões, comprimento, altura e largura, e realizar a continha para volume. Tranquilinhos? Querido professor, você está solteiro? A resposta é sim, e eu sou um homem caro. Queridos, a segunda pergunta da noite é: professor, como faço para plotar o gráfico na atividade 3.c, em que a temperatura se encontra com menos 200 graus? Bom, queridos, vocês podem fazer tanto à mão quanto utilizar do programa Excel, tá bom? Não tem nenhum problema você começar um gráfico no eixo X com menos 200. Inclusive, isso é muito comum na nossa vida de engenheiros. Você simplesmente coloca lá menos 200, menos 100, menos 50, 0, e coloca depois os valores positivos, que o seu programa ele vai entender que aqueles valores são negativos e você vai continuar conseguindo plotar esse gráfico sem nenhum problema, tá? Terceira questão em relação ao mapa, é referente à etapa número 2, a etapa das betoneiras. Vamos ver qual que é essa pergunta. Professor, a minha dúvida em relação ao mapa é sobre o item 2.h, que diz o seguinte: caso todas as suas 3 betoneiras estivessem ligadas ao mesmo tempo, todas queimariam? Por quê? Queridos, nessa questão eu estou interessado que vocês pensem fora da caixinha, pensem nas possibilidades. Se a betoneira, eu tenho 3 betoneiras, se ela está ligada em série e uma delas deixa de funcionar, o que acontece com as outras? E se elas estiverem ligadas em paralelo, todas vão queimar? O que vai acontecer? Eu estou interessado nisso, nas possibilidades. Dependendo da maneira como eu associo as 3, ou em série ou em paralelo, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Quais são essas possibilidades? É isso que eu estou interessado em descobrir, tudo bem? Pessoal, 100% de atenção agora. Faria uma errata, uma correção em um dos enunciados do nosso mapa, tudo bem? Pessoal, esta errata diz respeito à questão 3C, item 2. Então, lá no exercício 3, especificamente 3C, 3C2, que são aqueles 2 izinhos minúsculos, está escrito assim, ó, eu pergunto para vocês: qual a relação entre a variação do volume do gás e a variação da temperatura? Qual é o erro? Na 3C, o volume é constante. Então, a pergunta correta seria: qual a relação entre a variação da pressão e a variação da temperatura? Tá bom? Professor, eu já respondi meu mapa, eu já postei, eu vou ser prejudicado? Não. Quem respondeu a relação entre volume e temperatura será considerado. Quem resolver responder a relação entre a variação de pressão e temperatura também será considerado, tá bom? Teremos praticamente assim 2 perguntas e 2 respostas corretas para essas perguntas. Então você fica livre para escolher qual a questão que você vai responder. Quem já respondeu, já postou, não será prejudicado sem nenhum problema, tudo bem? Foi um erro que eu e o professor Luiz fomos alertados apenas agora, graças a vocês que nos alertaram, tudo bem? Então nós estamos corrigindo, mas vocês não serão prejudicados aí quem já respondeu, tranquilinho? Voltarei a frisar isso nas nossas lives para que todos possam saber, belezinha? Bom, queridos, vamos começar o terceiro e último bloco do nosso Let's Talk, onde eu vou trazer 2 curiosidades pertinentes à disciplina que nós vimos e que não foi possível comentar durante as nossas aulas, porque eu ia me estender muito mais do que eu já me estendo durante os nossos vídeos, tudo bem? Vamos começar. Queridos, a nossa primeira curiosidade está atrelada à unidade 6. Na unidade 6, que é a primeira unidade da termodinâmica, nós vimos bastante sobre calor, temperatura, falamos sobre calor latente e calor sensível. Para falar de calor latente, nós precisamos falar de estados físicos da matéria. E nós vimos apenas 3, o sólido, o líquido e gasoso.
E a quase totalidade da nossa matéria no planeta Terra se encontra dentro de um desses 3 estados físicos. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe um 4º estado físico da matéria, o plasma. E como que eu obtenho o plasma? Eu obtenho o plasma a partir do estado gasoso. Se eu pegar o meu gás, continuar fornecendo para ele calor, se eu continuar a fornecer calor para ele e elevá-lo a uma temperatura muito alta, ele vai passar por um processo chamado ionização e vai virar plasma, o 4º estado da matéria. Imaginem, as moléculazinhas do gás. Então, o gás é formado por moléculazinhas que estão separadinhas entre si, tudo bem? As moléculas serão formadas assim. Existe um núcleo, onde existem os prótons e os nêutrons, e existem os elétrons, que estão orbitando ao redor deste núcleo, tudo bem? Gente, o elétron, ele dança ao redor do núcleo eternamente, porque existe uma energia que o atrai pelo núcleo e o repele ao mesmo tempo. Então, o elétron fica ali, na órbita daquele núcleo, tudo bem? Existe uma energia que prende aquele elétron àquele núcleo. Se você fornecer uma energia maior do que a energia que mantém o elétron ligado ao núcleo, os elétrons e os núcleos vão se soltar. Quando isso acontecer, você vai ter uma massa disforme permeada de elétrons e de núcleos. Isso é o plasma, ok? Por que isso é importante? No planeta Terra, a maior parte da nossa matéria está nos 3 estados fundamentais, sólido, líquido e gasoso. Porém, no espaço, praticamente 90% de toda a matéria no espaço, fora do planeta Terra, se encontra no estado plasmático, no estado de plasma. Por exemplo, o Sol e as estrelas nada mais são do que, muito grosseiramente falando, tá? Bolas de gases em combustão a uma elevadíssima temperatura. Isso é um plasma, tudo bem? Todas as estrelas são assim. Professor, a gente não tem plasma no planeta Terra? Claro que temos. A chama de uma vela é plasma, ok? Quando você liga a vela e você vê o fogo, aquela chama está no estado plasmático. Aquilo é plasma. Tá? Claro que uma temperatura muito menor do que a do Sol, por exemplo. Um outro exemplo disso, quando a gente fala sobre televisões de plasmas e mais especificamente sobre as luzes neon. O que acontece? Dentro das lâmpadas de neon existe um gás. Quando uma corrente elétrica passa por esse gás, acontece a ionização deste gás. O elétron, ao retornar ao estado anterior de energia, ele vai emitir uma luz que possui um espectro, que possui um comprimento de onda que é visível aos nossos olhos, girando a cor do neon. Isso acontece também na televisão. Nós temos 2 lâminas de vidro e no meio nós temos um gás, o argônio, o xeônio normalmente. Quando a corrente elétrica passa, o que acontece? Acontece a ionização deste gás e o elétron, a tentar retornar para a sua camada, a seu nível de energia anterior, ele emite luz colorida em 3 cores, azul, vermelho e verde. É a combinação dessas 3 cores que vão fornecer as nossas imagens nas telas de plasma. Tudo bem? Então, fica aí a nossa primeira curiosidade sobre o 4º estado físico da matéria, o plasma. Pessoal, a nossa segunda curiosidade do dia diz respeito às lentes anti-reflexo. Foi uma pergunta que me fizeram na live da semana passada e que eu achei extremamente pertinente e resolvi trazer para vocês uma vez mais um pouquinho sobre esse tratamento que nós damos às lentes, que é chamado de lente anti-reflexo. Como que isso acontece? É preciso saber e lembrar que as lentes funcionam a partir do princípio óptico, a partir do fenômeno óptico, refração da luz, ok? Lembra da nossa aula número 9. Quando um raio de luz incide sobre uma substância, sobre uma superfície feita de um outro material, ela vai sofrer o processo de refração. Quando esse raio luminoso refrata, parte dele sofre reflexão total. Então, sempre quando nós tivermos o fenômeno de refração, parte do raio luminoso se refratará, parte sofrerá reflexão total. Essa parte que reflete, essa parte que sofre a reflexão total, às vezes atrapalha na formação de uma imagem cada vez mais nítida e perfeita pela lente. Portanto, um tratamento de antirreflexo para uma lente
tem exatamente esse objetivo: eliminar os efeitos da reflexão total que está acontecendo no raio luminoso que se refrata. Isso permite a obtenção de imagens cada vez mais nítidas para as lentes. Quem faz uso de óculos com lente antirreflexo sabe com certeza do que eu estou falando. Faz muita diferença na produção, na imagem que essa pessoa está visualizando pelo tratamento antirreflexo. É um tratamento que exige um maquinário extremamente pesado, condições de pressão, temperatura muito controladas, porque são camadas de ordem nanométricas que nós fazemos nas lentes para eliminar estes efeitos da reflexão, dessa parte do raio luminoso que reflete. Nesse momento que nós fazemos esse tratamento, nós também fazemos uma camada de hidrofuga, ou seja, nós fazemos uma camada que não permite com que a água fixe ou pare, né, em cima da lente, o que é uma grande vantagem para quem usa óculos, ok? Vamos dar uma olhadinha, pessoal, rapidamente, como são esses óculos com e sem o tratamento antirreflexo e como fica a diferença entre imagens para lentes com antirreflexo e lentes sem antirreflexo. Observe então, pessoal, a diferença entre um óculos sem o tratamento antirreflexo e um óculos com o tratamento antirreflexo. Em questões de imagem, observe a diferença da imagem obtida por uma lente sem antirreflexo e uma com uma lente com antirreflexo. Ela é muito menos borrada, por assim dizer, né? É muito mais nítida do que a lente sem um antirreflexo. Pessoal, a terceira e última curiosidade do dia é a resposta a uma pergunta que eu achei que vocês fariam, mas não me fizeram. É a seguinte: nós havíamos visto que a água sai do estado líquido e entra no estado gasoso, ou seja, vira vapor de água, a temperatura de 100 graus Celsius para condições específicas de pressão. Ou seja, é preciso que tenhamos 100 graus Celsius para a água sair do líquido e virar vapor. Contudo, você já reparou que, por exemplo, está fazendo 30 graus. Você vai lá e lava a sua calçada. Restam algumas poças de água. Você vai, depois que você volta, algum tempo depois, a poça de água ela não está mais lá. Ela evaporou. Por que a poça de água evapora se não está fazendo 100 graus Celsius? Isso acontece, pessoal, porque a natureza é perfeita. Vocês vão ver com mais propriedade questõezinhas como essa ano que vem na disciplina de fenômenos de transporte, quando vocês virem a parte de transferência de massa. Mas eu vou dar uma ideia geral do que acontece. Concorda que a água ela é puramente água, ali a poça de água. Você concorda que no nosso ar, esse ar que nós respiramos e que envolve a poça de água, existe uma certa concentração de água? Nós às vezes falamos, a umidade está muito baixa. A umidade é a presença da água na forma de vapor no ar que nos rodeia. Então, entre a poça de água e o ar, existe uma certa diferença de água no estado de vapor junto a este ar. Para sanar essa diferença e tentar levar essa concentração de água no nosso ar atmosférico a um equilíbrio, a poça de água evapora. Ela deixa o estado líquido para entrar no estado gasoso, ou seja, entrar no estado de vapor de água para tentar equilibrar a concentração de água no ar atmosférico em relação à poça. Vocês podem perceber também que nos dias de chuva ou os dias que a umidade está muito mais elevada, chove e a poça de água ela fica lá. Ela demora muito mais tempo para evaporar. Por quê? A poça de água vai esperar que exista uma diferença de concentração de água entre o ar e essa poça, uma diferença de concentração maior, para que ela possa, sim, forçosamente evaporar, virar vapor de água, tá? Realmente apenas uma curiosidade. Vocês vão tratar deste fenômeno com muito mais propriedade no ano que vem na disciplina de fenômenos de transporte. Tudo bem? Mas nunca se esqueçam que a natureza ela é perfeita. Queridos, chegamos ao final da nossa última aula, tudo bem? Eu espero ter podido atender as expectativas de vocês. Sei que não sou perfeito, cometo muitos erros, tá bom? Sou humano, cometo muitos erros, mas eu fiquei extremamente feliz com o feedback de vocês, tá? Eu acho que nessa disciplina nós conseguimos criar, assim, uma parceria muito forte, porque eu confiava em vocês e vocês confiavam em mim.
tá? Então eu queria agradecer imensamente de todo o coração essa oportunidade que vocês me deram de ser vossos professores, de ser vosso professor, tá? Para mim foi assim uma grande realização que eu tive, fiquei extremamente contente. Eu espero, sinceramente, poder vê-los uma vez mais nas outras disciplinas. Tudo bem? Bom, agradeço imensamente a participação de vocês, tanto assistindo essas nossas aulas, participando das lives, participando dos encontros virtuais com os nossos tutores. Agradeço a paciência de vocês pela essa nossa adaptação, né, para este nosso novo modelo pandêmico, por assim dizer. Espero que logo, logo nós possamos voltar ao nosso novo normal. Okay? Fiquem mais uma vez, ó, o meu muito, muito, muito obrigado de coração e a gente se vê logo mais, tomara, ok? Pessoal, ó, um beijão do Tio Ark e até a próxima.